Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Pessoal, primeiro agradecer o convite dos organizadores desse evento, aos professores que estão conduzindo aqui na universidade esse processo, né, de formação, de aprimoramento aí das políticas públicas em segurança alimentar e nutricional. Para nós do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, é um evento bastante importante para a gente consolidar e avançar na efetivação desse direito social aqui no estado da Paraíba, e a Universidade da Paraíba tem sido uma parceira constante nossa lá no CONSEA. Eu sou Dalmo, eu sou jornalista e eu trabalho na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e nos últimos anos eu estou cedido à disposição da Superintendência Federal da Agricultura aqui em João Pessoa. E nessa condição é que a gente compõe também o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, e nessa última gestão, nesse último mandato, eu assumi também a responsabilidade da segunda secretaria desse conselho, que é uma função aí administrativa e burocrática do CONSEA. Mas dizer a vocês inicialmente que a missão desse conselho é a de uma certa forma, monitorar e avaliar, no âmbito aqui do estado da Paraíba, a implantação dessa política pública pelo governo da Paraíba. Nós somos um conselho assessor, um conselho de direitos, né, de controle social dessa política, dessa temática, junto ao governo da Paraíba. Então, nossa função, basicamente, é estar orientando e monitorando o governo na implantação dessas políticas ligadas à segurança alimentar, e também fazendo uma ponte com as deliberações e as demandas que vêm tanto dos municípios, mas também as diretrizes do governo federal, fazendo essa ponte aqui com o governo do estado. Então, nesse sentido, o CONSEA vem há alguns anos já preparando um plano estadual de segurança alimentar para o estado da Paraíba, dentro de uma perspectiva de planejamento, né, e de implantação de um sistema, na verdade, um sistema estadual mínimo de segurança alimentar aqui no estado da Paraíba. Essa é uma tarefa que vem sendo feita em todos os estados da federação, todos os estados que também têm conselhos estaduais de segurança alimentar, e existe uma cadeia nacional para que os estados implantem nas suas áreas de abrangência um sistema estadual baseado no Sistema Nacional de Segurança Alimentar em cada um desses estados. Então, recentemente, nós apresentamos uma série de propostas para o que será o Plano Estadual de Segurança Alimentar. Essas propostas, essas demandas, elas vêm sendo, na verdade, apresentadas por vários segmentos da sociedade civil ao longo
alguns anos, já mais de uma década aqui no estado da Paraíba, e a cada conferência estadual que nós realizamos aqui, vai se apurando essas demandas, e a gente tem já um arcabouço aí de propostas que estão contingenciadas e que, de fato, ainda não foram implementadas no âmbito do governo estadual. Então, essa é a base desse plano que foi desenvolvido dentro do Conselho, né, e com apoio de várias entidades da sociedade organizada e também de órgãos governamentais e não governamentais. É um plano extenso, relativamente extenso, mas é que é um acúmulo dessas demandas e das políticas públicas que a gente gostaria de implantar também aqui no estado da Paraíba. Então, nós temos aí 8 diretrizes desse plano. Eu trouxe um resumo delas para mostrar para vocês, né, da forma como a gente está propondo e monitorando junto ao governo do estado esse plano de segurança alimentar aqui no estado da Paraíba. A primeira diz respeito à promoção do acesso universal, tá certo? Com prioridades para famílias e pessoas em situação de insegurança. Na verdade, isso é um grande objetivo das políticas públicas de segurança alimentar, que tem como público-alvo justamente as famílias e pessoas identificadas nessa situação de vulnerabilidade e de insegurança alimentar. Cada diretriz tem alguns objetivos. Essa primeira seria assegurar melhores condições socioeconômicas para as famílias pobres, sobretudo extremamente pobres. É basicamente o que está sendo feito aí com base nos programas, nas políticas públicas, né, de Bolsa Família e coisas do gênero, por meio de transferência direta de renda e reforço ao acesso aos direitos sociais básicos na área da alimentação, saúde, educação, assistência social, na tentativa de promover uma ruptura nesse ciclo da fome, né, que já e da pobreza, que já é secular aqui no nosso estado. Então, grosso modo, a intenção é essa dessa diretriz, e romper definitivamente com essa tradição ruim de termos ainda famílias e indivíduos sem uma segurança alimentar adequada. Promover o acesso à alimentação saudável para alunos da educação básica, de forma a contribuir com o crescimento biopsicossocial e a aprendizagem com rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis. Aqui, inicialmente, eu queria destacar para vocês que a gente tem uma interseção muito grande com a área da saúde, né, e da educação, e tendo a assistência social também como um aparato aí de monitoramento para ver se essas 3 áreas estão resolvendo essa problemática. Saúde, a educação como um local privilegiado também de acesso a alimentos, né, a questão principalmente do ensino fundamental, das crianças de um modo geral, mas garantir que na escola também se dê condições de segurança nessa área. Outro objetivo seria promover a melhoria das condições socioeconômicas, na nutrição de idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza. Aqui vocês veem que o foco vai atingindo principalmente aquelas camadas mais vulneráveis, crianças, idosos e por aí vai, né? E também garantindo o benefício de prestação continuada, que é uma garantia que também se tem para esse público especificamente. E aí as redes de serviço de socioassistenciais monitorando isso aqui. Ampliar as condições de acesso à alimentação adequada e saudável nas famílias mais vulneráveis por meio do provimento de refeições e alimentos em equipamentos públicos de alimentação e nutrição, da distribuição de alimentos e grupos populacionais que enfrentam calamidades. Aqui ter esse cuidado de que quando acontece algum desastre, né, provavelmente aquela comunidade que está envolvida na calamidade, ela precisa de um olhar específico de segurança alimentar. Ampliar as condições do acesso à alimentação
aos trabalhadores de baixa renda, empregados no setor formal. Aí tem uma responsabilidade também com a questão do trabalho e dos empregadores, no sentido também de sensibilizar os empregadores de estar garantindo a alimentação necessária e a segurança alimentar dos trabalhadores. A diretriz 2 é a promoção de abastecimento e estruturação de sistemas descentralizados com base agroecológica, sustentáveis de produção, extração e processamento e distribuição de alimentos. Aqui o objetivo é fomentar o abastecimento alimentar como forma de consolidar a organização de circuitos locais e regionais. O nosso entendimento é que esse problema a gente só resolve atacando as estruturas menores, as estruturas locais, municipais, de preferência nas comunidades, certo? Por isso essa preocupação em em promover esses circuitos locais e regionais dessa produção, do abastecimento e do consumo. Observando as práticas alimentares como promotoras de saúde, né? E os aspectos culturais e ambientais também é uma questão também muito presente na nossa discussão, tendo a noção de que a produção de alimentos tem que estar consonante com a questão do ambiente, né? De uma produção que não seja danosa, como a gente vê geralmente na produção convencional de alimentos. Aperfeiçoar o acompanhamento e avaliação das safras, tem a ver também diretamente com a questão da gestão da agricultura. E aí nós temos um olhar também especial para a agricultura familiar e disseminar informações junto aos agricultores familiares, aos povos e comunidades tradicionais e os produtos da sociobiodiversidade como forma de subsidiar a formulação de políticas públicas e comercialização e a tomada de decisão de agentes nessa cadeia produtiva, também garantindo a questão da soberania alimentar. Aí também é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, para a gente ter uma noção de que o alimento não é só aquele que resolve a fome, mas ele tem que ter uma identidade cultural, né? Uma identidade com o hábito alimentar das populações. Então não adianta trazer refrigerante, macarrão e coisa e tal, é preciso oferecer inhame, macaxeira e por aí vai. Então, essa coisa da identidade com o hábito alimentar das localidades também é pensada na construção dessa política. Aqui, utilizar os mecanismos da política agrícola, que é o grande parceiro nesse desafio, né? Política de garantia de preços mínimos para os agricultores, na garantia da produção, tá certo? E aqui incluindo o público de agricultura familiar, assentados da reforma agrária, principalmente, a população atingida por barragens, canais e adutoras, povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais, de modo a contribuir a garantir o abastecimento interno e a soberania alimentar. Aqui você já vê um recorte das comunidades, que a gente tem um acompanhamento preferencial, entendendo essas comunidades como também os segmentos da população mais vulneráveis à questão da segurança alimentar. Ampliar a participação de agricultores familiares e assentados, povos indígenas e quilombolas, no mercado, né? Questão do abastecimento, com ênfase nos mercados institucionais, como forma de fomento à inclusão socioeconômica e à promoção da alimentação adequada, integrar os produtores no mercado mínimo, para que ele também tenha condições de sustentabilidade, para que a agricultura e a produção de alimentos também entre como forma de renda, de geração de renda e de emprego nessas áreas. Qualificar os instrumentos de financiamento, né? Aqui também tem a ver com políticas de financiamento e estratégias da inclusão produtiva, ampliação da renda na agricultura familiar e nas outras populações vulneráveis. Ampliar o acesso e qualificar os serviços de assistência técnica e rural. Continua com a questão do aprimoramento da produção, com base na agroecologia. A gente está muito focado na produção de alimentos saudáveis, ok?
e também envolvendo comunidades específicas, aquicultores familiares, pescadores artesanais e povos e comunidades tradicionais. Promover acesso à terra. Sem terra não tem como produzir alimentos, né? Trabalhadores rurais, por isso a questão da reforma agrária também está muito presente na discussão da democratização do regime de propriedade e no combate à pobreza rural, que ainda é muito severa, muito grave, principalmente aqui no estado da Paraíba, questão da pobreza rural e da insegurança alimentar nesse ambiente. Fomentar e estruturar a produção de agricultores familiares assentados da reforma agrária. Aqui tem a ver com a geração de alimentos seguros, né, agroecológicos, e também no controle do uso de agrotóxicos e produtos que vêm a ameaçar a segurança de saúde. Aqui é promover a autonomia e a economia das mulheres rurais, tem um recorte de gênero aqui, entendendo as mulheres como empreendedoras e promotoras da segurança alimentar no meio rural. A ideia é capacitar esse público na gestão de economia local, na gestão do negócio, ok? E também garantindo as políticas de segurança alimentar através desse segmento. Promover prioritariamente o modelo de produção, extração e processamentos agroecológicos orgânicos, de proteção e valorização da agrobiodiversidade, aperfeiçoar os mecanismos de gestão, controle e educação voltados para o uso de agrotóxicos e organismos geneticamente modificados, utilizar a abordagem territorial como estratégia para promover a integração, otimização dos recursos. Aqui tem a ver com a história da geografia mesmo, a gente entende que o território é o local onde as políticas públicas acontecem, então é preciso fazer um recorte de território, e para cada território tem uma estratégia um pouco diferente. O Cariri é diferente do sertão, é diferente do litoral, é diferente do Curimataú e por aí vai. Fomentar estruturar a produção de pescadores artesanais, né? Aquicultores familiares, uma coisa mais ligada à segurança alimentar aqui na área litorânea, pegando essa coisa da produção de produtos do mar, frutos do mar e por aí vai. Garantir a qualidade e a segurança higiênica, sanitária e tecnológica dos produtos a serem consumidos, a responsabilidade aí com o produto final, né, que o Conceia tem um papel muito fundamental em relação a isso. Destacar para vocês que ultimamente tivemos problema com o leite, com o programa do leite, por conta da qualidade final do que estava sendo oferecido, e inclusive o Conceia acabou sendo responsabilizado aí pela mídia por conta desse problema que houve com o programa do leite aqui no estado da Paraíba. Então, da responsabilidade que o Conselho tem em que os alimentos que estão chegando, principalmente desses programas públicos, de políticas públicas, eles têm que ter uma qualidade garantida, tem que ter uma procedência boa, tem que ter um controle de qualidade para que não ocorra esse tipo de problema e de denúncia em relação ao programa do leite, por exemplo. Aqui é garantir a qualidade e a segurança sanitária e tecnológica, também no intuito de facilitar a comercialização. Hoje em dia nós estamos com a dificuldade de que os municípios implantem sistemas de vigilância sanitária e alimentar. É uma lei que já está em vigor, mas os municípios ainda não adotaram. Então a ideia é que cada município possa ele mesmo ter um setor de fiscalização desses alimentos produzidos naquele município, e é preciso municipalizar essa vigilância para garantir melhorar a qualidade desses alimentos fornecidos, produzidos inclusive pela agricultura familiar, pelos assentados e até pelas organizações de trabalhadores sem terra. A terceira é a instituição de processos permanentes de educação alimentar, nutricional, pesquisa e formação na área de segurança. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui hoje, reforçar o papel, né,
da educação alimentar e nutricional pelas instituições que têm essa responsabilidade, na perspectiva de a gente ter um sistema de segurança alimentar adequado e que tenha passado também pelo crivo da pesquisa, pelo crivo até da extensão universitária, por exemplo. Estruturar e integrar ações de educação alimentar nas redes institucionais de serviço público, de modo a estimular a autonomia do sujeito para a produção de práticas alimentares adequadas, é a questão mesmo de educação alimentar, né? Promover ações de educação alimentar e nutricional no ambiente escolar, é um foco bastante forte também nosso do Conselho, estimulando as escolas a promoverem essa educação alimentar na merenda, nos momentos de consumo de alimentos nas escolas. Estimular a sociedade civil a organizar e atuar com os componentes de alimentação e nutrição e o consumo saudável. Aí é chamar a sociedade também para essa discussão e para essa prática. Promover ciência, tecnologia e inovação, também é um papel aqui da universidade no desenvolvimento de ciência, de tecnologia de alimentos. Promover a cultura e a educação em direitos humanos, em especial o direito humano à alimentação adequada. Esse é um conceito do direito humano que já está bastante consolidado, o direito humano à alimentação, e é com essa diretriz que a gente trabalha, que todo mundo tem direito à alimentação, e o direito humano a ela é essencial nessa discussão. A quarta é a promoção e a universalização, coordenação das ações de segurança alimentar voltadas para quilombolas e demais povos, comunidades tradicionais. Isso aí já está regulado nesse decreto aqui, ó, de 2007, desde 2007, que há uma diretriz federal para que haja um direcionamento para as comunidades quilombolas e povos indígenas, através desse decreto aqui que a gente procura implementar na Paraíba. Nós somos 39 comunidades, não é, Janaína, 39? Reconhecidas, né? E em fase de oficialização. Então, aqui nós temos esse número interessante de comunidades quilombolas que precisam também desse olhar na produção e na segurança alimentar. Garantir aos povos indígenas, por meio de ações participativas, a plena ocupação e gestão da terra. Então, a regulação fundiária tem muito a ver também com a segurança alimentar, por isso nossa interação com o INCRA, com o INTERPA e outras instituições que trabalham a regulação de terra, a regulação fundiária, para garantir que os povos assentados eles tenham condições de produzir alimento. Realizar a regularização fundiária de comunidades quilombolas, esse processo que ainda está em andamento, por meio da delimitação, reconhecimento e indenização das benfeitorias, né, desintrusão das terras e titulação dos territórios quilombolas, é uma ação que está sendo também demandada aqui na Paraíba. Aqui, implantar e desenvolver política nacional, no caso nosso, é uma política estadual de gestão ambiental e territorial nas terras indígenas, tá certo? Garantir o desenvolvimento sustentável, autonomia e segurança alimentar dos povos indígenas, tem sua especificidade, tem seus alimentos, né, específicos, precisam ser garantidos. Promover a segurança alimentar e o etnodesenvolvimento dos povos indígenas, quilombolas e demais povos de comunidades tradicionais pelo meio do uso sustentável da biodiversidade, com enfoque na valorização da agrobiodiversidade e dos produtos da sociobiodiversidade, garantindo toda essa questão ecológica, toda a questão de sustentabilidade também do ponto de vista da produção de alimentos. E promover a saúde, a alimentação e a nutrição de povos indígenas, quilombolas e demais povos, comunidades tradicionais, é um foco bastante importante no nosso Conselho. Lá nós temos representantes dessas comunidades com assento, são conselheiros membros, né, do Conselho e trazem suas demandas para a gente estar fomentando esse tipo de discussão com o governo do Estado. A quinta diretriz é o fortalecimento das ações de alimentação e nutrição em todos os níveis de atenção de saúde, e modo articulado com as demais ações de segurança. Por exemplo, controlar e prevenir os agravos de doenças consequentes da insegurança alimentar.
tem relação aí com as anemias ferroprivas, tem relação aí com a questão gastrointestinal. Vocês sabem muito mais do que a gente as implicações de um alimento não apropriado ou de um alimento ruim para a saúde do ser humano. Fortalecer a vigilância alimentar e nutricional, questão da vigilância mesmo, principalmente descentralizando e municipalizando essa vigilância. A sexta diretriz é a promoção do acesso universal à água. A questão da água também foi muito debatida ultimamente aqui no Conselho, principalmente num estado como a Paraíba, com um déficit de reserva de água muito grande ainda, que garanta a alimentação dos rebanhos e dos seres humanos. Então, esse é um desafio grande aqui na Paraíba também, questão da água, em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança hídrica e para a produção de alimentos, a questão da pesca e da aquicultura. Nós precisamos ainda equacionar o uso da água na zona rural entre a produção de alimentos e o consumo humano. Ainda há uma disputa, né, até meio irracional em relação a isso, mas todos nós sabemos que a prioridade é para o consumo das pessoas e, no segundo plano, a questão da produção de alimentos, e uma coisa está ligada à outra, porque também se você não produz alimentos, você não consegue manter as pessoas vivas apenas bebendo água. É um desafio. Garantir o acesso de água para o consumo humano e a produção de populações rurais, difusas, de baixa renda, de forma a promover a qualidade e quantidade suficiente à segurança alimentar. Ampliar a cobertura de ações e serviços de saneamento básico e serviço de abastecimento d'água nas comunidades quilombolas. Eu acho que mais de 80% dessas comunidades não têm essa estrutura aqui na Paraíba ainda. Assentamentos rurais, terras indígenas e demais territórios e povos dessas comunidades tradicionais e também das populações atingidas pelas obras de barragem e afins, priorizando soluções alternativas que permitam a sustentabilidade desses serviços. Aqui a sétima diretriz tem a ver com o monitoramento da realização do direito humano à alimentação adequada. Uma diretriz ampla, porque tem a ver com o direito, né? E o objetivo principal é identificar os avanços e os retrocessos no cumprimento das obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à alimentação adequada. Essa é uma diretriz guarda-chuva, tá certo? Para a gente ter uma noção de que o direito tem que ser mantido, tem que ser garantido, né? E aí está sempre monitorando, aprimorando, revisando as nuances desse direito humano à alimentação adequada. É um desafio aí também para o mundo jurídico, para os companheiros que atuam na área da garantia dos direitos. São essas as diretrizes desse plano, que está ainda em fase de finalização e de negociação com o governo da Paraíba. A gente imagina que até o final do ano nós iremos definir os primeiros passos desse plano e de como a gente está monitorando isso do ponto de vista do Conselho. Como eu disse a vocês, é um espaço de controle social, e como controle social nós temos a obrigação de fazer valer as políticas públicas nessa área, cobrando do governo, acionando o Ministério Público quando for necessário e fazendo outras movimentações para que a própria sociedade tenha conhecimento dos seus direitos, tenha conhecimento de que essas garantias são necessárias, e a gente está garantindo o acesso de todas e todos a um alimento saudável, um alimento de qualidade aqui no nosso estado. A função geral do Conselho seria essa, e a gente está realmente imbuído de estar implementando esse plano, fazendo com que o governo assuma esse planejamento e crie aqui na Paraíba um sistema palpável, certo? Que a gente possa estar medindo o avanço dessas demandas a cada ano,
a cada governo, para que a gente tenha até uma meta de chegar a um patamar desejável de obtenção dessas demandas junto às obrigações do governo do Estado da Paraíba. Essa é a meta geral do Conselho, né? É um Conselho que se renova também a cada período. Então, dizer a vocês também que é importante que haja, inclusive, inclusão e renovação de representantes da sociedade civil no Conselho, para que ele realmente represente os vários segmentos e aqueles mais vulnerabilizados com a questão da segurança alimentar. É um recado que eu gostaria de deixar do ponto de vista do ativismo cidadão de cada um de nós, para a gente estar fomentando, dizendo o papel do Conselho, e se as pessoas tiverem interesse, as entidades e as instituições não governamentais da sociedade estarem indo ao Conselho como membros ou apenas como cidadãos, como observadores do trabalho do Conselho, mas é importante que a sociedade também monitore o próprio Conselho para que ele funcione a contento, para que o governo, inclusive, garanta a funcionalidade desse Conselho, que para nós é muito estratégico e muito importante para o desenvolvimento social e econômico aqui da Paraíba, pessoal. Obrigado.